Olá, tudo bem com você? Vamos partir para mais uma aula da nossa escola dominical online. Continuando o estudo de Êxodo, hoje nós vamos estudar o capítulo 3 e o capítulo 4, aonde mostra o chamado de Moisés e todo o processo para que ele fosse buscar os seus irmãos, trazê-los do cativeiro, tirá-los lá do cativeiro. Fica ligado que nós vamos estudar essa parte tão legal da Bíblia. Legal? Vamos lá. Antes da gente fazer a leitura, nós vamos começar com uma oração, pedir para Deus tocar o nosso coração, mostrar o que o texto quer dizer para a nossa vida nos dias de hoje, porque isso é uma das partes mais importantes de qualquer estudo. Não é só o estudo em si, mas sim o que isso tem a ver comigo, o que isso pode me transformar. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo maravilhoso de estudo da Tua Palavra. Eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha tocar o nosso coração, que o Senhor venha transformar o nosso coração, transformar a nossa vida através da Tua Palavra. Porque eu não posso fazer nada com ninguém, Pai, mas o Senhor pode. O Senhor é o dono de tudo, Senhor Deus, inclusive do entendimento da Tua Palavra. Abre, Senhor Deus, esse entendimento em nossa mente, em nosso coração e nos transforma cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Antes da gente fazer a leitura, vamos relembrar o que nós vimos nos capítulos anteriores, né? Apesar de você poder voltar e ver com mais detalhes o que a gente já viu, nós estamos na terceira aula da série, mas volta lá, se você tiver oportunidade, assista que vai ser melhor. Mas em todo caso, nós vimos, né, no capítulo 1, falando sobre a opressão que o Egito estava fazendo com o povo lá, sobre o rei que começou a oprimir o povo, falar das parteiras, aquele caso interessante das parteiras, né? Depois o nascimento de Moisés, depois que Moisés cresceu, todo o problema que ele teve lá, que ele matou um egípcio e tudo mais, e ele fugiu para Midian. Então isso foi o que a gente viu até agora. Do capítulo 2 até o capítulo 3, quando você olha na Bíblia, terminou aqui, olha só, o versículo 25 do capítulo 2. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles, ponto. E aí depois, Moisés pastoreava o rebanho. Cara, parece que o tempo aqui foi muito curto. E na realidade, da fuga de Moisés até esse chamado foram 40 anos. Então Moisés, nesse momento, ele tinha 80 anos de idade e aí começa a história. Então agora que a gente já fez esse paralelo, né? Vimos tudo o que aconteceu e nós vimos também que Moisés ficou trabalhando para o sogro dele por 40 anos. Houve um silêncio de Deus. Deus não falou mais nada com Moisés. Aliás, Deus não tinha falado com Moisés antes também, né? Mas enfim, 40 anos depois que Moisés tinha fugido do Egito, isso aconteceu. Então vamos lá, eu vou começar a ler aqui e da mesma maneira que nós fizemos o outro, eu vou dando uma parada, a gente vai fazendo alguns comentários e aí a gente vai caminhando. Legal? Então, vamos lá. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumido pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Olha que interessante, né? Primeiro ponto aqui que eu quero colocar para vocês é que parece que tem alguma coisa estranha aqui, né? No versículo 18 do capítulo 2 fala que o nome do sogro dele era Reuel. E aqui agora fala que é Jetro. Na realidade, eram os dois nomes que eram usados, né? Eu tenho até aqui um comentário que diz o seguinte: sacerdote de Midian, Reuel, que significa amigo de Deus. Seu outro nome, Jetro, talvez seja um título, como um significado de sua excelência. Então, esses nomes então são intercambiáveis. É como se ele tivesse um título, né? Vou dar um exemplo aqui mais prático, né? Tem o Jonatas, o nosso querido pastor, mas de vez em quando a gente chama ele só de pastor. Então, é mais ou menos esse paralelo.
Eu confesso aos irmãos que essa primeira parte do texto me fez pensar bastante. Poxa vida, por que isso está aqui na Bíblia dessa maneira? Porque aqui está dizendo que Moisés viu a sarça pegando fogo e a sarça não consumia. E isso ele foi ficando curioso e ele quis ver o que estava acontecendo. E o que é interessante é que Deus usou a curiosidade de Moisés para atrair Moisés para perto dele. Eu troquei uma ideia até com o Jonatas para a gente, para eu verificar se ele tinha alguma coisa mais explicativa sobre isso, e ele me ajudou bastante a entender e abriu minha mente com algumas coisas muito interessantes, que é o porquê Deus fez isso, né? Quem fez Moisés ser uma pessoa curiosa foi o próprio Deus que formou ele assim. Então, uma coisa interessante é que Deus usa aquilo que você é para te usar no reino de Deus, para te atrair, para fazer com que a graça dele seja manifesta através de você. Então, o que é interessante é que todos nós temos um valor intrínseco na mão de Deus. Todos nós. Não existe pessoa que seja inútil para Deus. Todos somos úteis, todos nós somos passíveis de sermos usados por Deus. E isso traz uma alegria muito grande para o meu coração, porque eu sei que eu não tenho nada a oferecer. E muitas vezes eu creio que você também pensa assim, que você não tem nada a oferecer. Mas Deus pode usar esse nada que a gente imagina para fazer grandes coisas, bastando que a gente tenha um coração voltado para Ele e um coração disposto. Uma frase interessante que fala assim que Deus não usa os desocupados, Deus usa o ocupado para fazer as coisas. Então você esperar ter tempo para fazer alguma coisa para Deus, muitas vezes você está perdendo seu tempo. É melhor que você comece a fazer o que Deus colocou no teu coração, porque é mais importante obedecer. É interessante, né? Mas vamos seguir um pouco mais. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Olha que coisa interessante, né? Essa passagem, Jesus inclusive cita ela para mostrar que as pessoas, mesmo depois de mortas, para Deus elas estão vivas. Nessa terra ela morreu, mas ela está na vida eterna. Porque olha que legal, ele não fala assim, eu era o Deus de seu pai, eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaque. Não, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele é. Então, isso indica que eles estão vivos. Eles estão lá no céu e um dia eles vão retornar junto com Cristo, como nós também vamos ressuscitar. Quando nós ressuscitarmos, todos eles vão ressuscitar. Então isso é interessante, né? Que para Deus, a morte nessa terra ou a vida eterna, para Deus é a mesma coisa. Porque você simplesmente sai daqui, fecha o olho aqui, abre o olho na glória. Você vai estar sempre com Deus. Interessante, né? E também esse lado da reverência, que é uma coisa que muitas vezes a igreja hoje em dia muitas vezes perdeu isso daí, não é? Moisés teve reverência, a terra era santa. Tira as sandálias dos pés, mostra que você se humilhe perante Deus. Porque a terra é santa, o local que Deus estava é santo. Então Deus faz diferença entre o santo e o profano, sim. Mas nós temos que entender que a gente não pode ser pessoas irreverentes. Nós temos que ser reverentes a Deus. Deus não é sisudo, Deus não é mau, não é bravo, não é nada disso que eu estou dizendo. Mas a gente tem que respeitar o nome do Senhor, não falar o nome dele em vão. Seguir sempre aquilo que a gente prometer para o Senhor a gente fazer. Seguir sempre os mandamentos dele. Seguir as ordenanças de Deus. Porque Deus é justo, Deus é bom. E ele se alegra quando a gente sente
esse temor por ele. Não é ter medo de Deus, temor é ter respeito, respeito pelas coisas de Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tendo escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tendo visto como egípcios os oprimem, vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Olha que coisa interessante. Deus não pediu para ele ir, Deus mandou ele ir. E mesmo assim Moisés achou que era ele que ia fazer alguma coisa, né? Quem sou eu para fazer isso? Realmente, Moisés não era nada, como nós também não somos nada. Jesus não falou que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura? Quem sou eu para pregar o evangelho? Quem sou eu para falar das maravilhas de Deus? Mas se Jesus mandou, ele vai estar com a gente, ele vai pôr a palavra na nossa boca, ele vai fazer com que a gente possa caminhar além daquilo que a gente está acostumado. Vamos continuar aqui. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Olha que interessante. Deus mandou Moisés e disse o quê? Eu estarei com você. Jesus mandou a gente pregar o evangelho. O que ele falou? Que ele ia mandar o Espírito Santo para estar conosco. E ele estará conosco até a consumação dos séculos. Olha que interessante. Além disso, Jesus falou também que vai botar a palavra na nossa boca. Então a gente pode fazer um paralelo. Deus mandou Moisés numa missão, Jesus mandou a gente em outra, que é pregar a palavra de Deus, levar as boas novas do evangelho para toda a criatura. E a gente tem que obedecer, sabendo que não somos nós que fazemos. Eu percebo que tem muita gente que tem aquele problema assim, mas eu falar para a pessoa, e se a pessoa não se converter? Meu irmão, você não tem poder para converter ninguém. Você tem que fazer o que Jesus mandou, que é pregar a palavra. Se a pessoa vai se converter ou não, é o Espírito Santo que manda nisso. Nós não temos esse controle. Então, descansa em Deus e faz o ID. Faz aquilo que Deus falou para você fazer. Falar do amor dele para as pessoas. Isso é o mínimo que a gente pode fazer para um Deus tão glorioso. Porque nós, se a gente viver debaixo da ponte, se a gente passar fome, se a gente não tiver o que vestir, o que comer e tiver a salvação, nós já temos tudo. O resto é tudo acrescentado. Nós temos que dar valor para a nossa salvação. Interessante. Continuando então. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Deus se revelou a Moisés com o nome dele. Isso não tem preço. Deus começar a se mostrar quem ele é de verdade. E Moisés ouvindo isso em primeira mão. Olha que interessante. Imagina você estar diante de Deus e Deus falar tudo isso com você. É interessante, né? Mas vamos continuar. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês,
pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentro no deserto, para oferecer sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Deus, ele é tão maravilhoso que ele deu uma ordem para Moisés fazer uma coisa, mas disse ainda para Moisés: você vai lá e você vai falar, é só isso, o resto é comigo. E outra coisa, você vai ter dificuldade porque o faraó não vai acreditar no primeiro momento. Então você vai ter que esperar em mim. Eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. É interessante, né? Deus, ele pede para que a gente cumpra as missões que ele tem para nós, mas no fim das contas é ele que faz, não somos nós não. A gente se acha muito, mas nós não temos o poder de fazer as coisas, mas Deus tem. Então a gente tem que ir confiando nisso e ir fazer. Legal, né? Vamos continuar. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. E da mesma maneira que Deus falou aqui, aconteceu. A gente vai ver mais para frente que isso aconteceu do jeitinho que está aqui. Então Deus mostrou todo o panorama para Moisés. Para Moisés não teve um momento daquele ali que foi surpresa. Tudo já estava revelado para ele. Tudo. Vamos continuar. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. E agora, gente, tem uma das passagens mais engraçadas da palavra de Deus. Olha só. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Engraçado, né? Você imagina só Moisés naquela situação. Ele jogou a vara e de repente aquilo virou uma serpente. O homem acho que morria de medo de cobra. Saiu correndo. Mas aí vem uma coisa que me chamou muita atenção. Sempre me chamou a atenção isso nesse texto. É que quando Deus falou estende a mão e pega, Moisés foi lá, estendeu a mão e pegou. Não é estranho uma pessoa que sai correndo de uma cobra, depois vai lá e pega a cobra com a mão? Moisés confiava em Deus, sabia que Deus era poderoso. Mas Moisés tinha os seus problemas, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou ela estava leprosa. Parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou ela estava normalmente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhes derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Deus não só deu a ordem, não só deu um sinal para que as pessoas acreditassem, mas Deus deu mais 2 sinais.
A lepra não tinha cura naquela época. E também ela não era uma doença que era do dia para a noite, ela vinha devagar. Então quando Moisés enfia a mão no peito e tira, ele vê a mão leprosa. Depois ele enfia a mão no peito de novo e tira, ela já não está mais lá. Era impossível fazer isso. Então as pessoas iam crer. E também o sangue, né? A água do Nilo se derramando depois, se transformando em sangue. É interessante que depois vai ter um sinal, né? Que a água do Nilo vai virar sangue, né? Interessante isso. Nós vamos continuar. Diz, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falasse ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Moisés, ele tinha os problemas dele, sim. Ele tinha não sei se um problema de autoestima ou se ele realmente, por causa daquele fato que aconteceu com o egípcio, que ele tentou resolver do jeito dele as coisas. Eu sei que ele agora tenta fugir de Deus, ele tenta não querer fazer. Para ele tá bom ali, cuidar das ovelhas do sogro dele, quietinho ali, ele não quer mais nada disso. Mas Deus está falando, né? Oh, vem cá, quem foi que fez o homem do jeito que ele é? Fui eu. Então eu vou colocar a palavra na tua boca. Eu vou te ensinar o que dizer. Olha que coisa. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Gente, quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida, né? Ah, deixa para outro. Ah, deixa para outro. Principalmente nas coisas do reino. Ah, deixa para outro. E aí quando a gente olha a igreja, a gente vê um monte de gente trabalhando, mas são sempre os mesmos. Porque tem um outro bando de gente maior ainda, que muitas vezes Deus está falando, vai fazer a obra, e ele fala, não, chama outro, chama outro, chama outro. A missão, meu querido, é para você, é para mim, é para nós. Ninguém é mais do que ninguém. Eu não sou mais do que você. O que eu estou fazendo aqui, você tem condição de fazer também. Qualquer pessoa tem. Porque nós não somos nada perante Deus. A única coisa que Deus quer é um coração aberto, é uma pessoa que tem disposição. Deus não quer força, quer disposição. E a gente deveria sempre fazer isso com o Senhor. Sempre trabalhar para Ele, obedecer Ele, entregar nossa vida por completo para Ele. Porque Deus, Ele é todo-poderoso. Não há problema nesse mundo que Deus não possa resolver. Muitas vezes um problema que a gente está passando, a gente está sofrendo com ele, não é porque Deus não tem poder, mas porque Deus, por algum motivo que a gente não sabe, quer que você passe para aquilo, para que você cresça, para que você se fortaleça. Então creia nisso, meu irmão. Creia que Deus pode transformar nossa vida e pode usar a gente do jeito que Ele bem entender. Agora, nós já não temos muita paciência com gente que fica, eu não, manda outro, não sei o quê. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele, lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. É interessante que a impressão que dá é que Moisés poderia ter sido abençoado muito mais do que foi. Mas Deus cedeu para ele Arão, o irmão dele. Não dá para saber o que aconteceria, a gente não tem essa capacidade. Mas talvez Moisés teria que ter agido sozinho, talvez seria diferente. Mas a gente não sabe. Talvez o plano de Deus era realmente ter Arão ali. Porque Deus, como Ele é todo poderoso e Ele é onisciente, Ele já sabia disso. Ele já sabia. Talvez foi por isso que Ele já providenciou Arão como irmão de Moisés. E nós? Será que nós não precisamos também dos nossos Arões? Será que a gente também não precisa ter ou alguém
nos ajudando ou nos liderando, nos ensinando para que a gente possa fazer melhor a palavra de Deus, fazer melhor a obra de Deus, fazer um entendimento melhor da palavra, coisas desse tipo? Talvez sim. Talvez Deus está mostrando aqui que muitas vezes a gente precisa de alguém para nos ajudar, para nos botar no caminho. Mas a gente não deve esquecer que a pessoa vai ajudar, mas a obra muitas vezes são nós que vamos fazer. Mas Deus é misericordioso e divide o nosso fardo com outras pessoas. Vamos continuar aqui. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos, montados num jumento, e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Interessante é que Deus não falou esses termos aqui, ele não falou uma vez só, é a segunda vez. Aqui tem um pouco mais de detalhe falando que ia morrer o primogênito do faraó, não é? Não só do faraó, né? O primogênito de todo o Egito. E Deus está aqui, ó, confirmando Moisés que o faraó vai endurecer. Então, para Moisés não tinha novidade nenhuma em tudo que aconteceu lá. Tudo aquilo estava já previsto aqui, certo? Vamos continuar numa das partes mais complicadas agora que a gente vai ver nessa lição. Olha só. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Gente, tem muita coisa para ser entendida nesse texto aqui. Muitas coisas, muitas explicações que tem, a gente não sabe ao certo o que era. Mas uma que eu li e eu gostei bastante é o seguinte. É tudo uma certa inferência, tá? Porque não está escrito aqui na palavra de Deus. Mas Moisés era judeu, era israelita, né? Judeu não era, ele era israelita. Todo israelita tinha que ser circuncidado. Moisés era circuncidado. Tá? Abraão entregou isso para eles e eles vinham fazendo isso. Quando nasceu os filhos de Moisés, da esposa dele, Zípora, por algum motivo, Moisés não circuncidou os filhos. Não se sabe se porque ele se achava, então, como ele tinha saído do Egito naquelas condições, então ele se achava um isolado, uma pessoa expulsa do seu povo. Não se sabe disso. Mas por algum motivo ele não fez isso com os filhos. Mas como que ele poderia ir libertar o povo se os próprios filhos dele não tinham a marca que Deus mandou colocar, que era a circuncisão? Então, naquele momento, alguma coisa aconteceu, aqui não fala, só fala que o encontro de Moisés e procurou matá-lo. Não se sabe se Moisés ficou doente, se teve uma visão, se teve uma aparição ali. A única coisa que se sabe é que Zípora sabia o que era, porque Moisés, eu acho que já tinha falado com ela, ou talvez algum anjo apareceu ali naquele momento e teve que resolver a parada. Ela foi lá, pegou uma faca de pedra, cortou o prepúcio do filho dele e colocou nos pés de Moisés. E falou que ele era um marido de sangue. Olha que coisa interessante, né? Um outro ponto interessante aqui, né, que ela pegou uma pedra afiada. Então você consegue ver que período da história
que Moisés viveu, né? Você não tinha aqui muitas coisas de metal, as pessoas ainda usavam facas de pedra e tudo mais, que logicamente não são iguais às de metal, mas são até que bem eficientes, né? Mas foi o que ela usou para circuncidar o próprio filho. E o que é interessante, né? Quem deveria ter feito isso era Moisés. Então, é uma parte que para mim, pelo menos, eu posso falar por mim, que eu acho confusa essa parte aqui. E o que eu já li sobre esse assunto, eu não estou sozinho, não. É bem complicado. Mas essa explicação que eu passei parece ser a mais interessante. Continuando, então. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi e encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim, Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidiu vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Nós vamos até aqui só. Mas um comentário interessante. Deus mandou Arão. Arão encontrou com Moisés. Moisés foi até o povo. As autoridades se reuniram. E Moisés realizou os sinais. Não foi o primeiro. Mas também não sei se ele realizou os 3. Eu acredito que sim, porque se fala os sinais, então quer dizer que não foi um só, não. Então ele deve ter feito todos os sinais que Deus havia mostrado a eles. Interessante, né? Bom, na próxima aula nós vamos ler o capítulo 5 e o capítulo 6, onde a gente vai ter um comentário sobre esses textos. E nós vamos começar a ver aqui o começo da libertação do povo. Então, não perca, vai ser bastante interessante. Legal? Mas vamos orar, porque esse momento é um momento muito especial para que a palavra de Deus possa achar um lugar profundo de descanso no nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa aula, eu quero te agradecer pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem derramado sobre o nosso coração. Obrigado por essa oportunidade de estar podendo levar um pouco da tua palavra para os meus irmãos e que a gente possa entender, Senhor Deus, os chamados que o Senhor tem para cada um de nós, as ordenanças que o Senhor tem para todos nós e que o Senhor possa fazer o ID de Jesus, a pregação do Evangelho, cada vez florescer mais no meio do nosso povo. Que o coração dos meus irmãos, tanto quanto o meu, possa pegar fogo pelo desejo, Senhor Deus, de falar do teu amor para todas as pessoas e todas as nações, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Uma coisa interessante, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa nos comentários do vídeo aí, que a gente vai sempre responder assim que possível. Legal? Até mais.